Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Talvez a história mais famosa de Natal, dessas histórias que se inventaram para celebrar ao redor, há muitas, talvez seja o conto de Natal do Charles Dickens, Christmas Carol, Charles Dickens, esse inglês, com o seu antiprotagonista, que é o Scrooge, que é talvez na história da literatura ao máximo personagem assim que encarna a avareza, é o Scrooge. Só está preocupado lá com o seu dinheiro. Em geral, os personagens do Dickens são um pouquinho caricaturescos, assim, um pouquinho exagerado. Mas tem a sua força, tem a sua... Conto das histórias dele, tem o seu encanto. E ele, além de amar profundamente o dinheiro, que é o seu grande valor na vida, ele detesta o Natal. Acha uma perda de tempo, uma bobagem. Ele usa uma expressão repetidamente no conto que é humbug. Humbug, que é uma palavra que não é muito usada hoje em dia em inglês, né? Eu não sabia o que significava, mas a gente se traduz em geral como tolice, bobagem, humbug, bobagem, tolice, mas também tem uma conotação de uma coisa falsa, de uma falcatrua, de um negócio vazio, né? Natal é um negócio, historinha ali que, sei lá, né? Pessoas, perda de tempo, um negócio que não serve para nada, né? Humbug. E aí, na história, como é lógico, coisas começam a acontecer. Ele se lembra que naquela noite de Natal, 7 anos atrás, faleceu o seu sócio, o Marley. E ele vai lembrando do Marley, E aí o Marley aparece para ele, o fantasma do Marley, acorrentado, todo sofrendo, uma espécie de purgatório, assim. E fala para ele, Scrooge, Ebenezer, acho que é o primeiro nome dele, é uma coisa assim. Eu vim aqui para te alertar, no fundo, se você não mudar de vida, você vai terminar com essas mesmas cadeias, com essas mesmas correntes. Você tem que mudar de vida, porque essa tua vida não... E o Scrooge se resiste, não acredito em fantasma, você não está me vendo? Não, mas não acredito, mesmo que eu esteja te vendo, eu não te acredito. Se resiste, então tá, mas então Deus vai te dar uma chance, você vai ser visitado pelos 3 fantasmas, o fantasma dos natais passados, o fantasma dos natais presentes e o fantasma dos natais futuros. E de fato, eu não vou contar a história toda para vocês, porque acho que alguns já devem conhecer, ou de já ter lido, ou tem muitas adaptações de filme, eu já vi uns 2 ou 3 que adaptam essa história para o cinema. E é interessante, Enfim, eu acho que é óbvio que no final ele se converte, E ele se torna o cara mais feliz do Natal, o Scrooge no final. E é emocionante. Uma vez escutei até voltando no carro uma gravação de rádio dos anos 20. Todo ano eles gravavam, por ocasião do Natal, por patrocínio da sopa Campbell, gravavam lá em inglês, nos Estados Unidos. Essa peça com atores, você escutar um teatro falado é interessante, como é envolvente assim, emocionalmente, E é tocante, a conversão dele, a alegria dele no final. E ele é um novo homem, depois no final, quando ele encontra os natais passados, quando ele era pequeno, os presentes, ele vê a realidade daqueles empregados, das pessoas que fizeram parte da vida dele e o futuro, o que vai acontecer com ele no futuro. E tudo aquilo, então, finalmente abre os olhos do avaro, do Scrooge, e ele pensa um pouco o que ele está fazendo, que caminho que ele está seguindo. É preciso, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. O Natal, no final do ano, tem essa virada, do ano novo que começa. E é todo um convite, assim, para a gente nascer de novo, para um recomeço. Começar um ano novo, começar uma vida nova. E é um convite importante, que nos faz nosso Senhor no Evangelho. Você tem que nascer de novo. Algumas passagens traduzem a uma frase de Jesus para Nicodemos,
traduzem isso como nascer do alto. Quem não nascer do alto não poderá ver o reino de Deus. Qual que é o certo? Bem, os dois são tão certos, né? O termo em grego, anothen, vem do alto. Literalmente significa do alto. Mas na prática se usava como do princípio, voltar ao princípio, anothen. Como você está lendo... Cara, começa do topo da página. Alguém está lendo? Começa do topo. Lá nas aulas em Roma era... Recominciamo da capo. Era, com frequência se falava isso. Recominciamo da capo da cabeça, do topo. E que é do princípio, né? O topo é o princípio. Então é a mesma coisa. Do alto ou outra vez. Recomeçar. E esse é um convite que o Natal nos faz. Para um renascimento. Um renascimento que é o nascer do alto. Ao mesmo tempo, né? Nascer de novo e nascer do alto. E esse renascimento se dá através de 3 convites que eu queria explorar com vocês hoje. Um pouco que tem a ver com os 3 fantasmas, né? Os 3 convites do Natal. O primeiro deles é o convite à gratidão. O Natal é um convite à gratidão. É a etapa da cabeça, da cabeça. Porque a nossa interação com o mundo começa por aí, pela percepção das coisas. Você começa olhando, peraí, o que está acontecendo aqui? Primeira coisa é isso, né? Você entender o que está acontecendo, você analisar a situação, você decodificar, falou tal coisa, o que quer dizer, o que está acontecendo? Primeira parte é essa, né? Você entender o que aconteceu no Natal. Você abrir os olhos para essa realidade do Natal. O Scrooge, ele não tinha os olhos abertos, né? nem pensava o mínimo sobre o Natal, sobre o que aquilo significava. A gente não parava para pensar naquilo. A vida ia tocando e ele estava pensando no dinheiro e aquilo era a vida dele. O primeiro passo assim, para a vida espiritual e, portanto, para o nascimento que Jesus nos propõe, para a alegria do Natal, é isso, né? É abrir os olhos. Levate capita vestra, Jesus fala mais de uma vez para os apóstolos, levantei as vossas cabeças, levate óculos vestros, levantai os vossos olhos. Porque a gente fica, né? Jesus fala, o coração fica pesado, você fica como... Você tem que estar de pé diante do Filho do Homem. Não como, sei lá, um bicho que está ciscando, olhando para o chão, para as tuas coisas, para a areia, para a lama, cantando minhoca, sei lá. Não. Levanta, você não é um bicho, você não tem que estar vivendo grudado nas coisas dessa terra. Levanta os teus olhos. Scrooge é um personagem inventado, mas na Bíblia aparece o Mateus, que era coletor de impostos. Lá em Roma, na igreja São Luís dos Franceses, tem um quadro famoso de Caravaggio, que é a vocação de Mateus. As pessoas vão lá tirar foto desse quadro, que justamente representa ele lá na mesa, com o dinheiro, com as moedas, coletoria de impostos, recolhendo lá os impostos, e Jesus que aparece e chama ele, e a luz entrando assim, e chamando ele, né? Deixa essas coisas aí, né? E me segue. E ele levanta a cabeça, e levanta da mesa, e levanta e vai, né? Esse nascer do alto, um chamado que vem do alto. E o Natal é isso, esse convite que quer nos resgatar para uma vida mais significativa, uma vida que vale mais a pena, menos pegada à terra, grudada ao chão. E é um apelo forte, né? Porque é difícil você não olhar para um bebê, não é verdade? Hoje eu celebrei a missa e tinha um bebê na nave central que vinha, muito bonitinho, com esse macacãozinho assim, totalmente sem noção. E, cara, não dá para celebrar a missa assim, né? Enfim, gostei, né? O bebezinho, sei lá, se comove, né? Uma coisa bonita, né? Porque atrai, sabe? Você, né? É difícil não olhar, né? Porque é um apelo, Deus apelou. Mandei profeta, mandei rei, nada deu certo. Maldições e pragas, né? Eu vou mandar um bebê, vou apelar porque os bebês são irresistíveis, né? Ninguém resiste a um bebê. E é um pouco isso, sabe? Como é que eu posso demonstrar o meu amor por ti? Não sei mais o que fazer. Então, olha, ele teve essa ideia, né? Dele vir, dele se fazer pequeno. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco. Então, nos enviado o seu Filho único para que vivamos por ele. A manifestação do amor que nos abre os olhos. Não seria pouca coisa, sei lá, que o príncipe de Mônaco se apaixonasse por uma menina que mora numa comunidade pobre no Brasil, eu vou morar lá por causa dela, renuncio à realeza e à minha herança, né, porque eu estou apaixonado. Acho que não seria pequena amostra de amor, não é verdade?
Pois o Natal é uma coisa muito mais que isso, né? Muito mais do que Deus se fez homem, Deus se fez um bebê indefeso, entregue ali ao sofrimento, ao frio, desprotegido. E a gratidão nasce de você perceber isso, de você abrir os olhos para essa realidade, né? Que está aí, diante de você. Você já sabe, você já aprendeu isso, você acredita nisso. Só que não sei, teus olhos estão como que fechados, né? Você está meio adormecido, você está preocupado com o dinheiro, você está preocupado com o joguinho, está preocupado com as redes sociais, com a prova. Tudo bem, a vida inclui todas essas coisas, mas é a realidade de um Deus que se entrega a nós. Se você percebe isso, não tem como, sabe, você não ficar agradecido, que não nasça no teu coração. Um desejo de corresponder, um desejo... Estava na minha luta pessoal, né, na minha oração, estava pensando nisso, eu quero oferecer mais as coisas para Deus, mas aí eu me dei conta, então como é que eu consigo oferecer isso e aquilo, e me entregar mais aqui, entregar mais ali? Aí tive uma luz assim que eu pensei, bem, isso, ok, tem que se esforçar nesse sentido, é uma coisa boa e nobre, mas assim, para mim funciona muito mais quando eu simplesmente percebo o amor de Deus a mim nessa circunstância, naquela outra, percebo como Deus está me abençoando aqui, como Ele está presente aqui. O resto vem por consequência, né? Mais que no muque, vamos lá, tem que ser capaz de... Também, mas assim, é natural se você percebe, se você vê que alguém está fazendo algo por ti. E é isso que Deus faz, né? Ele toma a iniciativa. Deus nos amou primeiro, escreve São João. Ele insiste nessa ideia, né? Justamente, né? Ele veio primeiro para mover o nosso coração, para nos tocar. E a partir dessa percepção do amor dele por mim, a resposta do meu amor nasce espontaneamente, né? E forte. É assim que eu me torno capaz de fazer da minha vida um dom para Deus, na medida que eu percebo a vida como um dom de Deus para mim. Porque Ele me amou primeiro. O Papa Francisco gostava de um neologismo que é primerear, que não existe, né? Primerear é isso, é fazer primeiro, nem na frente, chegar antes, né? Deus nos primereia, sei lá como é que se conjuga esse verbo, né? Deus ele vem antes. Eu gostava de usar essa coisa, Ele me ama primeiro. Tento, mas não consigo, Ele sempre vai na frente, Ele sempre me ama mais do que eu amo Ele, né? Sempre faz antes do que eu... Dessa vez eu vou conseguir. Não vai conseguir, né? Porque Ele vai fazer mais por você do que você faz por Ele sempre. E a tua resposta deve nascer daí, de perceber. Então, o primeiro passo é isso, é perceber, abrir os olhos, é a cabeça, e daí, a partir daí, a gratidão. E por último, depois o Natal é um convite à alegria, um segundo passo, né? A gente passa da cabeça, da percepção, para o coração. Porque a partir de que eu leio e faço uma leitura, tem um ladrão que vai me assaltar, tem essa pessoa que está me elogiando, está me criticando, dependendo, tem uma oportunidade aqui, essa comida eu gosto, aquilo gera uma emoção, gera uma disposição emocional, gera uma reação, que é normal, né? Diante da percepção que eu tenho da realidade. E qual que é a reação normal quando a emoção normal, quando você se percebe amado? É a alegria, né? Ser amado é você perceber que aquela pessoa de alguma maneira te aprova no teu existir, na tua maneira de ser. E isso é o que a gente mais precisa, né? Que alguém me ame. É alguém que está me dizendo, olha, tua vida faz sentido, você é legal, você é bom, né? E isso é lógico, isso é alegria, né? Perceber o amor de Deus por nós no Natal é um convite para a alegria, para nos alegrar muito. Uma vez um padre me pediu para pregar lá por ocasião do aniversário de ordenação dele. Então chamou vários padres, e olha, cada padre está pegando sobre o seu lema sacerdotal. Eu falei, tá, mas eu não tenho lema sacerdotal. Porque aqui não sei, se aqui acho que também tem, né, em Brasília, né, e também no Brasil deve ser em geral. Os padres se ordenam, tem, para mim, era coisa de bispo, né, mas aqui os padres, não, quero ter também, como democrático, os padres têm o seu lema também. Mas eu tinha essa frase que eu tinha lido justamente num trecho sobre o Natal, nesse livro Psicologia Aberta. E que o primeiro capítulo é sobre o Natal, o riso do Natal, e ele se centra muito numa frase de uma mulher da Bíblia, chamada Sara, a esposa de Abraão, que é Risum fecit mihi Dominus, o Senhor me fez rir. Ela já estava mais velha, era considerada estéril,
E aí vem lá os anjos de Deus e falam que ela vai dar luz, vai ter um filho. E ela dá uma risada, ela está preparando o almoço, ela está escutando ali, intrometida na conversa lá do marido com os anjos lá. E ela não se resiste e dá uma risada. E por isso ela põe o nome no filho dela de Riso. Olha que nome engraçado, né? Risada. Isaac significa isso, né? Risada. E a frase no latim que nesse livro é Risum fecit mi Dominus. O Senhor me fez rir. Eu achei bonita essa frase, né? O Senhor nos faz rir, o Senhor nos dá alegria. E então vai ser o meu pseudolema sacerdotal, vai ser Risum fecit mi Dominus, né? O Senhor me fez rir. E de fato, né, o Natal é um convite ao riso, à alegria, é muito desconcertante, né? Todo o amor de Deus por nós, tudo o que Ele fez por nós. Outro ancião bíblico que também, né, é um exemplo da alegria do Natal é o Simeão, esse que está no templo, também já mais velho, todo dia aí no templo. Deus tinha prometido para ele que ele veria a salvação de Israel, ele veria o Messias. E um dia, então, ele está lá quando aparece Nossa Senhora com Jesus. E ele entende, olha, é aquele ali, né, aquele bebezinho ali, ele é o Salvador, né? E ele toma Jesus no colo e diz, Nunc dimittis Domine, agora pode deixar o teu servo ir em paz, porque os meus olhos viram a salvação. É um hino. Os padres, a gente reza todos os dias na liturgia das horas 3 hinos evangélicos. De manhã, nas laudes, a gente reza o Benedictus, que é a oração de Zacarias. Às vésperas, à noite, de tarde, a gente reza o Magnificat, que é o hino de Nossa Senhora. E à noite, antes de dormir, a gente reza o Nunc dimittis, de Simeão, que é mais curtinho. Antes de dormir é tudo curtinho, assim, né? Na liturgia das horas. Nunc dimittis, agora pode deixar o teu servo ir em paz. Na minha casa, às vezes a gente brinca, sei lá, tem uma coisa muito boa, meu time campeão, um jantar incrível. Nunc dimittis, Domine, agora já pode me levar, que olha, que essa vida tinha para me dar, ela já me deu, já estou satisfeito. Pode me levar que eu estou feliz já, nunc dimittis, né? Pode já, para mim já está bom, né? O que precisava já foi, né? É bonito, né? Acho que, sobretudo, eu gosto desses ícones bizantinos e o ícone de Simeão com o bebê é muito tocante, né? O velho e o novo, né? O ancião e o bebê. E o ancião bobo, assim, babando praticamente, né? Sorrindo, né? Com aquele bebezinho. É um contraste muito interessante, assim. Em geral, os ícones têm uma linguagem mais severa, né? Mais dura, mais austera. Então, esse ícone quebra um pouco isso da alegria ali do vovô, né? Com uma espécie, né? O vovô e o netinho ali, feliz, né? E isso é muito Natal, isso aí, não é verdade? A alegria, já meus olhos viram, então eu estou satisfeito, né? Que boa ocasião Natal para querer voltar um pouco a ser criança. É uma festa de crianças, né? Hoje fez a primeira comunhão meu sobrinho Tom. Ele mora em São Paulo, então não pude participar, mas mandei um videozinho para ele agora, muito contente que ele fez a primeira comunhão. Não gostava nada da catequese, detestava a catequese. Então foi heróico, enfim, porque a mãe obrigou basicamente por isso. Mas bonito, né, que tenha feito ali a primeira comunhão. É um momento, a gente gira ao redor das crianças, né? Se tem criança, o Natal fica em função delas, né? Aí, sei lá, vamos arranjar um Papai Noel, vamos fazer não sei o quê, né? Porque a criança, o Natal é uma festa. E que também, de alguma maneira, pode ser para nós esse convite a nascer de novo, né? Que aqui não se fizer como criança não poderá entrar no reino dos céus. Não é só o nascer de novo no sentido de, bem, sabe, nascer mais velho. Não, é um nascer, voltar a ser pequeno, né? Voltar a se fazer pequeno diante de Deus e sobretudo, ganhar essa capacidade de deslumbramento das crianças, né? A gente ficando mais velho, vai ficando um pouco ferido da vida, um pouco cínico, né? Com as feridas, com as dificuldades, com a experiência da própria miséria, do mundo ao seu redor, dos nossos sonhos que não se realizam. Pode ir um pouco deixando feridas, marcas na alma, e a pessoa vai ficando assim meio desgostada. E o Natal é um momento que você fala, cara, não, né? Que nem o Scrooge aqui, deixa eu voltar a experimentar a alegria. De que Deus é um Deus que me ama, que Deus está próximo de mim, que Deus se entrega por mim de uma maneira impressionante, essa capacidade de se deslumbrar diante do mundo e das coisas e das pessoas, né? Se deslumbrar, né? Isso é muito de criança, né? Alegria, alguém que é capaz de se alegrar. O Natal é um convite à alegria. E por último, o Natal é um convite à generosidade. Estou lendo esse livrinho do Scott Hahn, Alegria do Mundo, Joy to the World. Ele começa falando da visita dele em Belém, e que foi muito emocionante para ele, na Basílica da Natividade. Só que ele estava com a filha dele de 12 anos, pré-adolescente, que achou tudo muito chato.
e ficar na fila, aquelas filas infinitas, que chato, né? E ele vibrando, nossa, essa pedra aqui tem tais relatos da antiguidade, não sei o que, de São Jerônimo, que já falou que havia em Belém. Ah, pai, que já falta muito tempo, né? A filha lá achando aquilo insuportável. E aí tudo bem, né? Sei lá, para que eu vou fazer aqui? Paciência, né? Mas terminou lá, ele ficou, aí, o grupo tinha um grupo imenso ainda na fila para beijar lá a pedra onde diz a tradição que Jesus nasceu, na gruta. E aí tinha uma oferta lá, quem quiser agora vai ter que esperar os outros. Tem um orfanato aqui, se vocês quiserem visitar. E aí a menina já, orfanato? Como é que é isso, né? E aí foram lá para o orfanato, uns bebês órfãos israelenses, palestinos, né, da guerra e tudo, tem muito órfão, infelizmente. Guerra é uma máquina de produzir órfãos, né? E a menina, não lembro o nome dela agora, ela teve 6 irmãos, então ela das mais velhas, então ela tinha uma boa experiência com bebês, né? Ela tinha as manhas. Então sentaram numa cadeira e foram trazendo bebês para ela, né? Porque olha, bebê precisa não sei quantas horas por dia de alguém, né? Afegando e tal, né? E ela, encantada, né? Mais um. E ela ficou super, uau, aquilo foi a experiência da viagem, foi. E o Scott Hahn, o pai, né, orgulhoso lá de ver a filhinha feliz, né? Pô, isso aqui isso é Natal, né? Essa é a cena de Belém. Não muito mais velha do que a minha filha, porque alguns estimam que Nossa Senhora teria isso, uns 15 anos, quiçá menos, né? Uma donzela muito jovem, com um bebezinho lá com seu filho. E aquilo é lógico, né? Ela moveu muito aquela menina, e como deve nos mover a nós também, né? Depois até ela voltou para os Estados Unidos, organizou uma coleta lá com as suas amigas no colégio para mandar dinheiro para o orfanato. De fato, ela ficou muito tocada com aquelas crianças lá sem pais e quis ajudá-las de uma maneira, né? E o Natal é isso, é um convite à generosidade. Você vê uma criança pequena, indefesa, é imediato, né, que você queira fazer algo. O que eu posso fazer? Como é que eu posso proteger? Como é que eu posso? É a parte já das mãos, né? A cabeça, o coração e as mãos. Cognição, afetividade, o comportamento, né? As ideias, os sentimentos e as ações. E a consequência é uma coisa, a consequência natural da outra, né? Se a pessoa alegre, ela quer fazer coisas, a pessoa deprimida não quer fazer nada, ela quer ficar aí na cama, né? Quando você se sente amado e aquilo faz brotar em você uma alegria, aquilo gera uma energia de tem que fazer alguma coisa, né? Vamos, sei lá, vamos fazer uma festa, vamos fazer uma coisa maluca, vamos sair daí, vamos fazer algo, né? É lógico, quando eu me sinto amado, da alegria que eu sinto, a consequência vai ser amar em troca, vai ser fazer algo pelo outro, retribuir na prática de uma maneira aquela pessoa. A gente canta esse hino no Adeste Fidelis, um hino famoso de Natal, e que tem um verso que diz: Sic nos amante, quis non redamaret. Aquele que assim nos amou, quem não amará em troca? Sic nos amante, quis non redamaret. Quem não amará em troca, né? Se ele nos amou dessa maneira. Como é possível ficar indiferente a isso? Não é possível, né? Não se comover, não querer fazer algo. Se você se dá conta, não é possível. Não querer corresponder, não querer ser generoso com Deus, né? O Natal é um convite à generosidade. Como a gente vê no Scrooge, no final, ele está lá distribuindo o seu dinheiro para as pessoas, ele está querendo fazer muito pelos outros. Como a gente vê nos 6 magos, que estão lá dando seus presentes, do outro lado do mundo vem trazer. Como a gente vê nos nossos presentes, que a gente dá uns aos outros, os presentes do Papai Noel. Hoje é dia do Papai Noel, não sei se vocês sabiam. Hoje é dia de São Nicolau. São Nicolau é o Papai Noel. E daí vem a coisa, né, do Papai Noel, que dá presente pelas histórias que se conta de São Nicolau, como ele era generoso, como ele dava presente para os outros, como ele ajudava, né, as pessoas pobres. São Nicolau é assim, né? Então toda essa coisa da generosidade que é muito típica desses dias, da alegria, de se sentir abençoado por Deus, pela vida, de querer retribuir de alguma maneira em troca aos demais e a Deus, né? Esse ano um livro que me marcou foi esse Atrevi-me a chamar-lhe pai, que narra a história da Belkis Sheikh, que é uma paquistanesa que se converte ao cristianismo. E num trecho do livro, é toda uma situação muito tensa, lá eles matavam, né? Pouco tempo antes da conversão dela, tinha chegado a notícia de uma menina, de uma outra, que tinha sido morta pelo irmão, porque tinha se virado cristã. Tem vários que se convertem mais silenciosamente, para não arriscar a própria pele. Mas ela
é uma figura pública porque é muito rica, é um pouco a senhora lá daquele vilarejo, tem uma tradição familiar de séculos atrás dela, casou com um ministro, o pai dela era o general, ministro da guerra, o esposo era um diplomata, embaixador, então era uma mulher famosa, assim, importante. Então não dava para esconder a conversão dela. E ela se converte, fica uma situação tensa, pouco a pouco vai melhorando a situação com os parentes dela. Depois já são 2 ou 3 anos que aconteceu isso, chega o Natal, ela fala, bem, quem sabe uma ocasião de eu aproveitar aqui para oferecer um jantar. Quando ela morou na Europa, ela participava dos jantares de Natal lá, das celebrações, né, que as pessoas convidavam, o embaixador e a embaixatriz. Então faz uma listinha de pessoas, familiares, amigos que ela vai tentar convidar, ver se topam ir lá para celebrar o Natal, o jantar de Natal na casa dela. Então faz aquela lista, põe na Bíblia dela, já está tarde, põe na Bíblia para dormir. No dia seguinte ela pega então para enviar os convites, e ela abre a Bíblia e ela puxa o papelzinho e ela vê, por acaso o olho dela bate na página onde ela colocou ao acaso aquele papelzinho, que é onde tem essas palavras de Nosso Senhor. Quando ofereceres um almoço ou jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes podem te convidar por sua vez, isso já será a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Então serás feliz, pois esses não têm como te retribuir. Receberás recompensa na ressurreição dos justos. E aquilo mexe com ela, né? É justamente o que eu estou fazendo aqui, convidar, né, os meus parentes ricos e os vizinhos. E aí então a massa joga fora aquela lista e faz uma nova lista, pensa aqui no vilarejo, quem que tem de coxo, né, de pobre, de aleijado, de viúva. Então faz um convite literalmente ali, tentando pegar essas pessoas, assim, né, olha, pede lá para os seus criados, para as empregadas, convida fulano, ciclano. Rapidamente a notícia corre que ela está dando aquele jantar, uma pessoa, posso ir também? Não, claro, posso ir também? No fim, todo o vilarejo já se prontificou e ela fica até meio preocupada, nossa, o que a gente faz? Sei lá, dezenas, centenas de pessoas, né, que vão vir aqui. Então começa lá a agitar, prepara presentinho para as meninas, presentinho aqui para os meninos, para as senhoras, para os senhores, embrulha tudo arrumadinho, com os lacinhos e coisas assim. Então começa uma preparação intensa. Um dia aparece lá um grupo de mulheres que bate à porta da casa dela, se oferecendo, olha, a gente queria ajudar também com a comida, podemos ajudar com a comida, com as coisas, com a decoração? Pode. Então vira um evento comunitário. Ela encomenda 500 lampadinhas de cera do oleiro lá do vilarejo, que é uma coisa tradicional lá para decoração. Espalha aquilo pela casa de noite, então fica aquela coisa bonita, né? Aquelas luzezinhas, aquelas velhinhas. Fazem enfeites também tradicionais com tecidos coloridos. A casa fica uma coisa assim deslumbrante, né? Todas aquelas mulheres trabalhando dias por aquilo. E é uma festa então que marca muitas pessoas, deixa elas muito, muito contentes, né? E a partir daí, todas aquelas pessoas vão lembrar daquela noite feliz e vão começar, inclusive, a defender, porque no vilarejo havia um grande assim, desconcerto. Uma hora até estão fazendo um enterro e a esposa do mulá começa a criticar, porque a senhora lá virou cristã, que negócio absurdo. Mas alguém pega a voz e fala, mas você viu ela recentemente? Você viu as coisas que ela tem feito desde que virou cristã? Pois olha, se você quiser saber alguma coisa sobre Deus, por que você não vai perguntar lá para ela? Um pouco dizendo assim, né? Quem sabe de Deus é essa senhora, você não sabe nada, né? Um pouco. Olha só a vida dela, olha como ela tem sido generosa. Olha as coisas que ela tem feito, né? Então aquilo na dúvida, que era um argumento muito poderoso, né? A prática, né? Como ela tinha virado uma... Antes ela brigava com todo mundo, era uma aristocrata lá, arrogante, típica, assim, enojada, da bronca o tempo inteiro nas criadas, agora... tinha virado uma senhora doce, alegre e muito generosa, né? Que estava sempre se doando aos demais. Natal é um tempo oportuno para a gente pensar nisso, né? Também dos mais necessitados. Só de lembrar em José e Maria, peregrinos em Belém, sem conseguir uma pousada melhor para Nossa Senhora dar a luz, né? Nos faz pensar em tanta gente que talvez eu poderia querer ajudar ou não, de uma maneira ou de outra. Recentemente o Papa publicou essa exortação apostólica de Lex et, em grande parte escrita pelo Papa Francisco, publicada pelo Papa Leão. Justamente isso, né? Preocupação com os mais necessitados, com os pobres. Como é bom também a gente, alguma coisa, né? Sei lá, não necessariamente eu vou agora, sei lá, passar a noite de Natal na rua com os mendigos,
mas dá para fazer uma coisa, dá para juntar aqui uns presentes para as crianças de não sei aonde, para dar creche para não sei aonde, ajudar com uma cesta básica, né? Essa pessoa aqui próxima, aquela outra. Sei, é muito cristão, né, que a gente queira também pensar nisso, né, nas pessoas mais necessitadas, quem sabe especialmente nessa época, né? E os papas têm nos pedido isso, é importante também que a gente se preocupe com isso. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar-nos uns aos outros. São João fala isso, né, da percepção do amor de Deus que Ele tem por nós. É natural que eu queira amar o meu próximo, mas também é natural, sic nos amante quis non redamaret, também é natural que eu queira amar o próprio Deus. Se Ele fez tanto por mim, será que eu não posso fazer mais por Ele? Não posso ser mais sensível? E o Natal é um convite à generosidade, seja com as pessoas ao meu redor, seja com o próprio Deus, seja na piedade, né? Um convite a crescer na generosidade, na piedade, no espaço que eu dou para Deus na minha vida, no carinho que eu tenho com a Eucaristia, com Nossa Senhora. Escreve em Forja, São José Maria: Jesus menino, Jesus adolescente, gosto de ver-te assim, Senhor, porque me torno mais atrevido. Gosto de ver-te pequenino, como que desamparado, para embalar-me na ilusão de que precisas de mim. São José Maria gostava até de pegar um bebê, Jesus, né, que tinha, quando ele, umas freiras lá que ele atendia, e elas tinham um bebezinho assim, tamanho real, quase uma boneca, né, e de madeira, e que ele pegava aquele bebê e ficava embalando, né, era uma coisa assim bem assim, infantil, mas aquilo e beijava, e aquilo lhe dá muita devoção. Eu vi até alguma gravação dele lá em Roma, no meu seminário lá, fizeram uma réplica daquele bebezinho que se conserva lá em Roma, e ele dava as tertúlias de Natal, tinha encontros com ele, e ele falava com o bebê no colo, assim, como tem alguma por aí, né? Então falava com a gente com o menino o bebê ali, né, falando, e era muito tocante, às vezes falava para o menino, falava para a gente, então era uma coisa assim, muito comovente, né? Que bom que a gente se deixasse também tocar mais, né? Que ele, olhar para ele, derretesse um pouco a nossa frieza, porque dessa maneira ele está querendo facilitar, que brote em mim afetos, né, carinho, desejo de ser mais generoso, embalar-me na ilusão de que precisa de mim. De certa forma ele precisa, né? Deus quis criar um mundo, quis criar um âmbito do mundo que não é seu automaticamente. Deus pode fazer assim e ele cria um jatinho, né? Sei lá, pode criar uma estrela nova, pode fazer o melhor jantar, né? Bum, o que eu quero comer agora? Tá, né? Uma pizza de não sei o que, tá, pronto, né? Isso é, mas tem uma coisa que ele não é assim, que é o nosso amor. Ele quis criar um âmbito, que é a liberdade humana, de algo que só vai ser seu se lhe for dado. O amor é assim, né? Você não pode, o amor nunca pode ser obrigado, o amor é livre. Ele quis criar esse, o pessoal fala, né, essa pedra tão grande que ele não é capaz de mover, né? Que ele não quis ser capaz de mover, senão estragaria, não existiria a liberdade. Ele quis, né? E por isso o que ele faz? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e sairei com ele. Ele bate, como Maria e José batendo na porta das portas de Belém, ele bate as portas do nosso coração, dizendo, olha, eu estou aqui. Se você abrir uma brechinha, se você der um espaço, eu gostaria de fazer mais parte da tua vida, eu gostaria, né, disso, de manifestar o meu carinho por ti e receber o teu carinho também por mim, né, a nossa piedade. Se alguém não nascer de novo, não nascer do alto, não poderá ver o reino de Deus. Filhinho, sinto por vós as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Escreve agora São Paulo. Assim como o Espírito de Deus desceu sobre Maria e Jesus se formou nela, também neste Natal ele quer descer sobre nós. Cristo quer ser formado em nós. E esse é o grande exemplo que nós temos, que é Nossa Senhora, né? Nossa Senhora com Jesus no colo. É isso, né? O Espírito descerá sobre ti. Também, se a gente abre, vai descer sobre nós e olhar para ela sempre vai ser para nós o melhor modelo para entender como Ele quer fazer isso. Como é que a gente pode melhor responder a toda essa entrega de amor dele por nós. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.